Fala galera, beleza? Professor Rafael Bezerra, professor de Biologia. Estamos de volta aí mais uma vez para a gente dar continuidade aos estudos referentes, nesse caso, ao estudo do núcleo, né? Um ponto que é muito importante, tem muitas variáveis. Lembre-se sempre que ele é importante para a introdução à divisão celular, ele é importante também dentro da perspectiva de desenvolvimento embrionário, enfim, é um tema, especificamente o estudo do núcleo, que é bem importante, pensando já lá na genética, pensando na evolução, então tem vários pontos de vista distintos que trazem para a gente justificativas viáveis em relação a esse estudo que a gente está dando continuidade hoje, tá bom? Olha só, gente, para a gente se situar, no nosso último encontro, a gente comentou a respeito de algumas estruturas que os cromossomos apresentam, né? A gente deu muito foco, principalmente nos comentários em cima de telômeros, da telomerase, estruturas que são componentes mesmo do cromossomo, como é o caso de cromatina, como é o caso, por exemplo, das proteínas histonas. Então a gente falou muito a respeito do cromossomo. Hoje a gente precisa perceber como que esses cromossomos podem se comportar de maneira ora individual e de maneira ora coletiva. E a gente já havia tratado desse ponto de cromossomos homólogos, só que a gente precisa retomar para poder ficar mais fácil, inclusive, de serem entendidos os tópicos seguintes, tá? Então dá uma olhadinha, lembre-se sempre, o que é que são os cromossomos homólogos? Lembre-se que os cromossomos homólogos são cromossomos que se pareiam, ok? São cromossomos que eles apresentam o mesmo tamanho, que eles apresentam o mesmo tipo de classificação, aquela história de cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, assim por diante. São cromossomos que apresentam genes localizados naquilo que a gente chama de mesmo loco gênico. Loco gênico é o lugar onde o gene se faz presente. Então, nessa imagem aqui, a gente vê, por exemplo, dois pares de genes para cada cromossomo, né? Então, a gente vê aqui, como na genética a gente é acostumado a descrever, né? O azão e o azinho, e vejam que eles estão localizados em cromossomos diferentes, mas o lugar em que eles estão nesses diferentes cromossomos é exatamente o mesmo. Então, significa dizer que azão e azinho, por exemplo, apresentam o mesmo loco gênico. E a gente vê isso para as letras B, para as letras C e para a letra D também, tá bom? Então, essas são algumas características dos cromossomos homólogos. E aí o seguinte, gente, a gente precisa entrar aí num conceito que é bem importante, que é de quando é que tem formação de cromossomos homólogos, quando não tem formação de cromossomos homólogos, e quando temos cromossomos que são simples ou quando temos cromossomos que são duplos ou duplicados. Então, muito cuidado. Por quê? A estrutura do cromossomo, né? A estrutura do cromossomo pode ser basicamente de dois tipos. Ou os cromossomos são simples ou os cromossomos eles são duplicados. Dá uma olhadinha já logo nessa imagem aqui antes de a gente se certificar dessa. Gente, essa imagem mostra para a gente um cromossomo simples que ele se duplicou e agora eu tenho um cromossomo duplicado. O que é que eu tenho que entender? Aqui existiam somente dois braços nesse cromossomo simples e agora a gente se certifica que existem como 4 braços, que na verdade a gente chama o conjunto desses braços, né? Cada conjunto de cromátides. Então se a gente faz o esqueminha aqui, gente, de dividir esse cromossomo em duas metades. Deixa eu dividir esse cromossomo aqui em duas metades. Se a gente divide esse cromossomo aqui em duas metades, então tá aí, significa dizer que essa primeira metade aqui é uma cromátide e essa outra metade é uma outra cromátide. O que é importante de a gente perceber? Apesar de serem estruturas distintas, geneticamente falando, essas cromátides apresentam a mesma característica, tá? Essas cromátides elas apresentam a mesma característica, porque lembre-se que elas estão localizadas no mesmo cromossomo. E lembra que antes existia esse camarada aqui simples. Como que a gente consegue ter precisão que o outro é igual? É porque, gente, o outro foi originado a partir do primeiro, beleza? Então, foi esse camarada aqui que se duplicou. Então, por isso, claro que eles são iguais. E aqui é bem importante, principalmente quando a gente vai tratar lá mais adiante em relação a processos mitóticos, tá? Então, muito cuidado, porque o cromossomo ele vai ficar fazendo essa variação o tempo todo, gente. Especificamente no processo de mitose e muito lá associado à intérfase. O cromossomo ele começa simples e depois ele se duplica. Rafael, por que ele tem que se duplicar?
Porque depois ele vai se separar. E aqui a gente começa a trabalhar numa perspectiva que é numérica. A gente tinha um cromossomo simples, aqui a gente tinha um cromossomo duplicado, e aqui a gente tem um cromossomo simples e aqui um outro cromossomo simples. Beleza? Então, esses distintos cromossomos simples, gente, entendam que eles vão se fazer presentes em células diferentes. Então, por isso que é importante esse processo de duplicação, ok? E a gente vai lembrar, né, que quando a gente trata de processo de mitose, lembre-se que a mitose ela consegue manter a mesma quantidade de cromossomos, mesmo que a célula esteja se dividindo, tá? Então, por isso que esse ponto ele é bastante importante de a gente entender. Agora, dá uma olhada nisso aqui, ó. Aqui a gente tem umas 4 células, né, em imagens distintas, ok? E aqui a gente está vendo a seguinte situação, gente. Uma célula haploide. Quando a gente diz que uma célula é haploide, é porque ela tem um número de N cromossomos, beleza? Aqui a gente tem uma célula diploide, então cuidado. Se a célula haploide ela tem 1, 2 e 3 cromossomos, uma célula diploide vai ter isso aqui, gente, 2 vezes N. Logo, a gente representa uma célula diploide como sendo uma célula 2N. Então, se uma célula N tinha 3 cromossomos, uma célula 2N ela tem 6 cromossomos. Só que percebam, esses 6 cromossomos eles se encontram em pares. E então a gente pode dizer também, sem nenhum problema, que existem 3 pares de cromossomos, tá? De cromossomos, nesse caso, de cromossomos homólogos, tudo bem? Bom, agora se liguem que todos esses cromossomos que a gente viu anteriormente, todos eles são cromossomos simples. Todos eles são cromossomos simples. Agora a gente vai se certificar aqui em relação a alguns cromossomos que são duplos ou duplicados. Então cuidado, porque apesar de a gente dizer que os cromossomos foram duplicados, a gente continua aqui como tendo 1, 2, 3 cromossomos. Ok? Uma célula haploide com 3 cromossomos. E aqui uma célula diploide, uma célula 2N, com um total de 6 cromossomos. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu posso dizer 3 pares de cromossomos homólogos, beleza? Então, muito cuidado com isso, gente. A gente tem que perceber e identificar quando a célula é haploide, quando a célula é diploide. Quando os cromossomos estão de forma simples ou quando os cromossomos estão duplos ou duplicados, beleza? Então esse é um contexto importante aí para a continuação dos tópicos em relação ao estudo do núcleo. Fica ligado nisso, tá? Bom, depois que a gente se ligou aí na ideia de como os cromossomos se apresentam, é bem importante agora a gente identificar quando é que os cromossomos se comportarão enquanto formadores, né, de uma célula diploide e quando que eles serão formadores de uma célula haploide. Tudo bem? Então vejam só, aqui a gente está descrevendo o sexo feminino, tem 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. Opa, vamos lá com calma. O que é um cromossomo autossomo? Se liguem que um cromossomo ele vai ser classificado como autossomo basicamente quando a gente vai ter que é um cromossomo que é comum aos 2 gêneros. Na verdade, conceitualmente falando, os próprios autores descrevem assim: cromossomo autossomo corresponde aos cromossomos que não são os cromossomos sexuais. Eu vou citar um exemplo clássico. Características como características de cor da pele, características de cor dos olhos, de tipo de cabelo, são características, gente, autossômicas porque elas são comuns tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino. Então essa é uma dica para se entender o que é que são os cromossomos autossomos, tudo bem? Porque a gente vai ver lá na genética que tem alguns aspectos que às vezes são comuns a ambos os gêneros e não obrigatoriamente fazem parte de cromossomos autossomos. E há uma justificativa para isso. Porque percebam que as mulheres têm cromossomos sexuais do tipo XX e os homens têm cromossomos sexuais do tipo XY. Então, mesmo que haja uma diferenciação nítida, claro, né, em relação à ideia de gênero, de sexo, de características, tanto homens quanto mulheres compartilham de um mesmo tipo de cromossomo, que nesse caso é o cromossomo X, beleza? Então, homens também têm 44 autossomos e 2 sexuais. O que você tem que se ligar é que, claro, em se tratando de um indivíduo normal, a gente vai ter aqui um total de 46 cromossomos, exatamente tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino.
em células diploides. Então, se a célula diploide tem 46 cromossomos, eu já tenho que me ligar que uma célula haploide ela vai ter 23 cromossomos. E aqui a gente vai ter, ó, ao invés de 44 autossomos, são 22. Opa, fica atento, porque nesses 22, a gente tem que se ligar que de cada par de cromossomos é escolhido apenas um. Então, é assim, ó, primeiro par de cromossomos, um dos dois vai para a formação do gameta, tá bom? Segundo par de cromossomos, um dos dois vai para a formação do gameta. O par sexual, um dos dois vai para a formação do gameta, beleza? Então esse é o contexto aí em relação a cariótipo humano, beleza, gente? Olha só. Então tá aí, gente, esse é o esquema, né, numérico em relação ao cariótipo humano, beleza? Agora fica de olho porque é o seguinte, né, na prática, quando vão se analisar ou quando vão ser analisados esses 46 cromossomos, lá na estrutura do núcleo eles vão se encontrar completamente desorganizados, inclusive. Então a imagem que a gente identifica real de uma célula nossa, né, de uma célula diploide nossa com 46 cromossomos é essa aqui, ó. Então essa aqui é a imagem dos 46 cromossomos de um indivíduo e como esses 46 cromossomos se apresentam de maneira bastante desorganizada, né? O que é que alguém tem que chegar lá e fazer? Se o camarada tem interesse de descrever da quantidade, de quais são, de como são esses cromossomos, tem que fazer isso que a gente vê aqui à direita, que é o que a gente chama de cariograma. É a montagem dos pares de cromossomos homólogos desses indivíduos, ou desse indivíduo. Aqui é legal ver o seguinte, gente, na prática esses cromossomos são cromossomos duplicados, tá? Vê que às vezes é até difícil de perceber que eles são duplicados, mas todos esses cromossomos são duplicados. E outro detalhe também é exatamente em relação à ideia de quantos cromossomos são. É a primeira coisa que a gente tem que perceber. Nós temos que perceber aqui que são 22 pares de cromossomos autossomos, que claro dá um total de 44, mais 2 cromossomos sexuais. Então, primeira conclusão. Essa pessoa ao qual teve ali a foto do seu núcleo registrado, né, do núcleo de suas células registradas, é uma pessoa que tem 46 cromossomos. Então ela não tem nenhuma mutação do tipo numérica em se tratando de cromossomos. E essa pessoa é do sexo feminino, porque vejam que esses dois últimos cromossomos aqui, ou esses dois últimos espaços, na verdade, eles são reservados para os cromossomos sexuais. E vejam que os dois cromossomos foram colocados no espaço do X, né? Então indicando que a pessoa é XX, logo é uma pessoa do sexo feminino, beleza? Então esse é o esqueminha que a gente chama da montagem de um cariograma. Gente, entendam, hoje para a genética, para a medicina, para os geneticistas, para os biomédicos, essa montagem do cariograma que eu acabei de comentar, ela é muito importante. Inclusive, existem alguns exames, como é esse exame que a gente vê nessa imagem aí, chamado de amniocentese, que ele busca exatamente ir atrás de informações de cromossomos de uma criança. O que é que acontece? Ficou grávida, faz lá ali os seus primeiros exames, se identifica nos primeiros exames alguma possibilidade, vamos colocar da síndrome mais comum, estatisticamente falando, de síndrome de Down. Então, a médica suspeita que a criança seja portadora da síndrome de Down devido à imagem que ela realizou, né? A coleta de imagens. E existem alguns parâmetros para isso. Comprimento do pescoço, comprimento, no caso, pé até o tronco ali, né, da criança. Então, existem algumas referências para se levantar essa suspeita, aumentar a suspeita, no caso, de uma provável síndrome. Com o avanço do desenvolvimento embrionário, os exames de imagem vão diminuir essa possibilidade, os outros exames, né, ou vão aumentar essa possibilidade. Os exames de imagem, dificilmente eles conseguem bater o martelo ao ponto de descrever que a criança tem uma síndrome X. Quem vai conseguir dar uma maior precisão nessa informação é exatamente esse exame. Por quê? Vejam só, vai ser utilizado uma agulha, uma seringa com uma agulha específica. Aqui a gente vai observar, né, claro, a criança no período fetal, e aqui a gente observa exatamente onde está presente o líquido amniótico. O nome amniocentese,
vem exatamente porque com essa agulha e a seringa se coleta líquido amniótico, tá? Então se coleta o líquido amniótico ali, né, presente e próximo à criança, e se identificam células da criança. E aí, gente, o que é que o cara tem que se ligar? Na hora que se coletam essas células, o geneticista vai fazer isso que eu mostrei na imagem anterior, que agora eu estou mostrando mais uma vez. Vai pegar essa célula, vai tirar uma foto do núcleo dela, vai se certificar que as células estão desorganizadas, vai organizar essas células e vai ver se há algum problema numérico. Como eu usei o exemplo da síndrome de Down, hipoteticamente, se porventura essa criança fosse portadora desta síndrome, por exemplo, ele ia ter o primeiro par, o segundo, o terceiro, tudo normal. Mas quando chegasse aqui, ó, iria ter um outro parzinho de, um outro cromossomo, formando o que a gente chama de um trio. Então, o geneticista lá, com certeza, na hora ele já ia bater o olho nesse esqueminha aqui, ó. Ora, é para ter um par de cromossomos, a pessoa apresenta um trio de cromossomos. Então, isso aqui é o que caracteriza o que a gente chama de trissomia do 21. Né? Então, isso aqui é exatamente a trissomia do cromossomo 21, indicando que o indivíduo tem 3 cromossomos, onde na verdade eram para se fazer presentes apenas 2, tá bom? Então, já já a gente vai bater um papo aí e dar continuidade a essa temática associada a núcleo. Valeu, gente, e até já já. Tchau, tchau.